E aí, beleza? Como que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a estrutura perfeita de um anúncio que converte. A gente vai reagir a dois anúncios aqui nesse vídeo, de dois grandes especialistas aqui do mercado digital. Eu vou te mostrar por que eles conseguem criar anúncios tão bons e a estrutura de anúncios que eles usam. E você vai descobrir essa estrutura, vai ter acesso ao material completo. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai pelo menos mudar um pouco, gerar algum insight diferente na forma com que você faz anúncios hoje. Esse vídeo aqui serve para qualquer pessoa que quer fazer anúncios aqui no mercado digital. Seja você um iniciante, alguém que nunca escreveu um anúncio na vida, seja você uma pessoa já mais avançada, que já tem um resultado aqui no digital e que quer criar anúncios ainda melhores. Então a gente vai reagir a esses dois anúncios. Eu vou te mostrar qual a estrutura que esses especialistas usam, vou fazer um react mesmo e mostrar ponto a ponto como que eles fazem os anúncios deles hoje. Então bora lá que eu vou colocar aqui na tela e a gente vai reagir a esses dois anúncios. O primeiro anúncio que a gente vai reagir é o anúncio do Iagor Gonçalves, que é um anúncio onde ele faz um anúncio para o lançamento dele, que ele está convidando para um evento de renda extra. Então bora lá reagir a esse anúncio aqui. Aos 15 anos de idade, meus pais não tinham dinheiro para pagar as contas básicas. Nessa época, o carro dos meus sonhos era um Corvette. Ó, nesses primeiros 5 segundos, a gente já percebe que ele chamou a atenção de duas formas. A primeira forma, deixa eu colocar aqui no mudo. A primeira forma foi lavando aqui o Corvette dele e jogando a mangueira para frente. Isso aí é um gancho visual. E é um recurso que muita gente usa para chamar a atenção nos primeiros segundos de um anúncio ou de um vídeo. É muito legal esse gancho que ele usou, porque ele jogou a mangueira de qualquer jeito, uma coisa que dificilmente alguém faz. Isso chama muita atenção das pessoas. E uma headline muito boa também aqui, ó. Aos 15 anos de idade, meus pais não tinham dinheiro para pagar as contas básicas. Nessa época, Aos 15 anos de idade, meus pais não tinham dinheiro para pagar as contas básicas. Essa informação dele, com o gancho visual dele lavando o Corvette, mostra um contraste muito grande entre uma mensagem, a mensagem falada, e a mensagem visual. E o contraste é um recurso muito poderoso de anúncios. É um recurso que faz com que você gere dúvida, ou medo, ou incerteza, ou insegurança, ou algum outro tipo de emoção na cabeça das pessoas que faz elas quererem assistir mais daquele conteúdo. Então gerar esse contraste na cabeça das pessoas é algo muito importante. E como que você gera esse contraste? É justamente fazendo essa dicotomia de sentimentos. Poxa, o cara falou que era pobre, mas está lavando um Corvette. Tipo, como assim? É você gerar essa dúvida na cabeça das pessoas, porque a dúvida chama a atenção também. o carro dos meus sonhos era um Corvette. Engraçado que 3 anos depois, aos 18 anos, eu comprei à vista no Pix. Meu nome é Iagor Gonçalves. Depois ele já fala aqui que aos 18 anos ele comprou o carro à vista no Pix. Então você percebe que de 5 a 12 segundos ele já falou tantas informações que geraram esse tipo de contraste que faz com que as pessoas fiquem até o final desse anúncio. E na época que ele fez esse lançamento aqui, esse anúncio apareceu muito para mim. Então se ele apareceu bastante é porque ele realmente estava convertendo muito bem, tá? E essa estrutura aqui que ele usa eu já vou mostrar aqui para você. Eu tenho um documento completo sobre isso aqui, que inclusive eu já mostrei em outro vídeo, mas a gente vai reagir a esse anúncio aqui primeiro. Então vou deixar esse anúncio aqui rolar e depois a gente comenta um pouco sobre ele. Aos 16 anos de idade eu fiz o meu primeiro milhão, seguindo o modelo de negócios que mais fez milionários na internet. E eu não tô falando de Blaze, apostas esportivas, curso que vende próprio curso, tô falando de lojas online sem estoque. Um modelo desconhecido no Brasil que movimenta por ano 242 bilhões de dólares no mundo. Aqui, eu vou só pausar aqui no meio, a gente vai continuar assistindo já. Mas eu quero só falar que ele gerou tantas informações, que geraram tantos contrastes, que a pessoa fica com alguns sentimentos na cabeça. O primeiro sentimento é justamente esse, de tipo assim, poxa, como que ele era pobre aos 15 anos de idade, e aos 16 ele fez o primeiro milhão, ele tá inserido no mercado que movimenta muito dinheiro, tá lavando um Corvette, e só da pessoa pensar isso aí, ela já fica nesse 1 minuto e 7 segundos desse anúncio. Através desse modelo que mais fez bilionários nos últimos anos, eu sim, consegui fazer meu primeiro milhão aos 16 anos de idade. Depois de milhares de pedidos, eu resolvi revelar um pouco das técnicas que eu utilizo para fazer tanta grana online. Tudo isso. E aqui já vem a grande oportunidade. As técnicas que me fizeram gerar tanto dinheiro online. E as pessoas também querem saber. Aqui ele não fala nenhum termo técnico, ele é bem genérico e bem abrangente nesse anúncio aqui, só que mostra pra gente
que dá para brincar com esses sentimentos. Ele gerou muito contraste, gerou identificação falando que era pobre, depois colocou autoridade falando que era rico e depois veio com o chamado, com esse manifesto. Esse anúncio aqui é praticamente um manifesto que o Iago fez. Tem até um nome parecido com o meu. É praticamente um manifesto para o lançamento dele, que ele fala o mercado que ele está inserido, fala sobre a mudança de vida dele, fala que as pessoas comuns como ele também podem ter essa mudança e gera esse tom de manifesto aqui através desse anúncio. E aqui vem um chamado para a grande oportunidade. Esse é um evento 100% online, ao vivo e gratuito, onde durante 4 episódios na tela do meu computador eu vou te mostrar como isso pode ser realidade. Para você se inscrever nesse evento e ter acesso a todas as estratégias validadas e o passo a passo, clica em Saiba Mais agora e faça sua inscrição. Te vejo lá. Até. Aí, praticamente um manifesto que o Iago faz. Esse anúncio aqui, como ele foi para um lançamento em específico, ele é um pouquinho diferente dos anúncios que a gente escreve. Só que ele tem um tom primeiro de história, identificação, contraste e manifesto. Foi essa a ideia que ele quis passar através disso aqui. Tá, através desse anúncio para o lançamento dele. Então ele mostrou quem ele é, mostrou os resultados que ele tem, mostrou de onde ele saiu e mostrou a grande oportunidade que também está acessível para as outras pessoas. E o anúncio é muito isso, é você gerar essa imagem mental de onde a pessoa pode chegar com a sua mensagem. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo aqui no TikTok, muito bom inclusive, de uma menina que falou que o nosso conteúdo não deve ser focado necessariamente na solução que a gente vende, e sim na oportunidade que a pessoa vai ter, no problema resolvido, no benefício do nosso produto, e não no nosso produto em específico. Então, se você é um psicólogo, que foi o exemplo que ela deu no vídeo dela, se você é um psicólogo, você não deve criar os seus anúncios ou os seus conteúdos focando exclusivamente na sua solução, nos seus atendimentos. Você deve focar o seu conteúdo na transformação que o seu atendimento vai trazer. Então, é você parar de ser ansioso, é você parar de ter depressão, é você melhorar um pouco a autoconfiança, a autoestima, o relacionamento consigo mesmo, enfim, não sei qual que é o benefício do seu produto, mas é focar em benefícios da sua solução e não em características dela. É muito diferente eu criar conteúdo falando de benefícios da terapia do que de características do atendimento. A gente compra porque a gente quer resolver algum problema e é a resolução daquele problema que chama a atenção da gente e que faz a gente comprar. Esse anúncio aqui tem esses 4 itens que eu falei. Acho que eu falei história, contraste, manifesto e oportunidade, algo assim. É mais ou menos próximo a isso, tá? O segundo anúncio que a gente vai reagir é o anúncio do Lucas Rosa, que é um outro especialista aqui do mercado digital também, um especialista bem grande, bem renomado aqui do mercado, e que ele fez o anúncio, assim, esse anúncio aqui foi o que deu origem à ideia desse vídeo. Esse anúncio é praticamente perfeito, ele é uma verdadeira obra de arte. O Lucas Rosa, ele é designer, ele faz obras de arte mesmo, só que esse anúncio aqui é tão bom quanto as obras de arte que ele faz, aos designs que ele faz. De tão bom e de tão bem estruturado que ele é. A gente já vai reagir a ele e você vai entender por que ele é tão bom assim. Quanto tempo você levaria para recortar uma imagem assim? Photoshop tem diversas técnicas de recorte, mas de desafio é encontrar uma técnica tão rápida e tão precisa como essa. A gente sabe, trabalhar com velocidade nos dias atuais é essencial. Tempo é dinheiro. Por isso eu criei um evento chamado Passaporte Primeira Classe e nele eu vou te ensinar todas as minhas principais técnicas e metodologias para que você desenvolva o teu próprio fluxo profissional e trabalhe com muita produtividade. Eu quero que você entenda como um designer de primeira classe pensa e cria. Impressionante, né? Assim, pode parecer um texto simples, mas ele é muito difícil de ser escrito, mas é possível de ser escrito com técnica. Mas por que esse anúncio é perfeito? É uma obra de arte de verdade. A gente vai analisar ponto a ponto dele. Então, primeiro, tem alguns fundamentos que a gente precisa se atentar na hora de fazer anúncios. Eu tenho esse material completo, que você pode acessar aqui no segundo link da descrição. Esse material completo explica toda a estrutura de um anúncio e como que o anúncio deve ser feito. Ó. É realmente um manual definitivo de como criar bons anúncios. E aqui você pode ver com um pouco mais de detalhes como que esse manual funciona, tem alguns exemplos, enfim. É um material realmente completo, que só com esse material aqui você já pode gerar alguns milhões de reais para sua empresa, ou alguns milhares de reais. Pode criar pelo menos anúncios melhores, tá? Então você pode acessar aqui no segundo link da descrição. Mas eu não vou me adentrar muito em todo esse material aqui, porque eu já fiz isso aqui em outro vídeo sobre anúncios que você pode ver ao longo aqui do meu canal, pode entrar aqui no meu canal depois desse vídeo e pode procurar. Mas hoje eu quero focar muito na estrutura de um anúncio. Então, qual que é a estrutura básica que qualquer anúncio precisa ter? Um gancho muito bom, um corpo muito bom
e uma chamada para ação muito boa. O gancho deve durar mais ou menos uns 3 a 6 segundos. O corpo do anúncio deve durar mais ou menos 1 minuto. Essa é a estrutura que a gente usa hoje. E a chamada para ação deve durar mais ou menos uns 10, 15 segundos, tá? E é muito interessante perceber que é uma estrutura simples, mas que ao mesmo tempo produz anúncios tão bons quanto esse aqui. E aí só uma definição aqui. Dentro do corpo do anúncio, a gente geralmente, é uma metodologia que é muito validada hoje em quem escreve anúncios, faz de uma certa forma específica, que é dividido em problemas e soluções. Então a gente faz qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas, falando alguma frase impactante, com algum gancho visual muito forte. Depois a gente faz o corpo do anúncio falando um problema que aquela pessoa tem, que aquele lead interessado tem, e uma solução para aquele lead interessado, e depois a gente vem com a oportunidade na chamada para ação. Eu já vou explicar aqui no Lucas Rosa, nesse caso, como que isso está dividido. Então, você percebeu que a gente tem essa estrutura básica aqui, eu vou te mostrar como que ela funciona na prática, e você vai aprender de uma vez por todas esse meio que debriefing, essa engenharia reversa desse anúncio tão bom do Lucas Rosa. Quanto tempo você levaria para recortar uma imagem assim? O hook dele, o gancho dele dura 2 a 3, 4 segundos, porque esse anúncio é focado em designers, é focado em prestadores de serviço que já usam Photoshop e que tem o Photoshop inserido no seu dia a dia. E ele faz uma pergunta que gera um contraste muito bom. Ele pergunta: quanto tempo que você demoraria para cortar uma imagem como essa? Porque é uma atividade muito comum dos designers e é um desafio muito grande de vários designers. Eles levarem muito tempo para fazerem recortes e ajustarem a imagem perfeitinha. Ele vai lá e faz essa pergunta: quanto tempo que você levaria para fazer o recorte dessa imagem aqui? E aí já no terceiro segundo ele coloca a imagem da Torre Eiffel, que é uma imagem que tem muitos e muitos detalhes. Então você percebe que só essa pergunta do começo, só esse gancho do começo, textual e visual, quando ele inseriu essa imagem aqui da Torre Eiffel, já gerou um contraste muito grande na cabeça dos designers. Poxa, eu quero saber quanto tempo que esse cara vai demorar para recortar uma imagem como essa. Se eu demoro 1 hora, vamos ver quanto tempo que ele vai demorar aqui. E aí ele vem com a obra de arte dele. Então ele chamou a atenção e agora ele vai vir com o problema, porque o problema é os designers passarem muito tempo para recortar uma imagem. E a solução é o evento dele, a solução é essa técnica de Photoshop que ele está usando na prática aqui. Vamos ver então aqui do começo. Quanto tempo você levaria para recortar uma imagem assim? Ó, o gancho nos primeiros 5 segundos. Photoshop tem diversas técnicas de recorte. Pronto, em 5 segundos ele foi lá e recortou essa imagem. Então ele escancarou na cara dos designers que demoram meia hora, 15 minutos, 1 hora para recortar uma imagem como essa. E já trouxe a solução de forma visual através da ferramenta do Photoshop. Então ele já veio com o problema e já veio com a solução. E aqui ao longo dos outros 30 segundos de anúncio, ele vai explorar um pouco mais sobre cada um desses pontos. Vamos ver como que ele fez isso. Mas te desafio a encontrar uma técnica. Deixa eu colocar aqui. Photoshop tem diversas técnicas de recorte, mas te desafio a encontrar uma técnica tão rápida e tão precisa como essa. Ó, ele falou, o Photoshop tem diversas outras técnicas de recorte, mas eu te desafio a encontrar uma técnica tão precisa e tão eficaz e tão rápida como essa. Porque muita gente demora para fazer isso. Ele veio com uma técnica diferente, com uma técnica inovadora e já fez essa jogada de problemas e soluções. Problemas e soluções. O problema é os designers demorarem muito. E a solução é essa técnica que ele mostrou aqui. E se só essa técnica, essa é a ideia que ele traz aqui nesse anúncio, que se só essa técnica já ajuda muito os designers, imagina o que tem dentro do curso dele ou do lançamento dele. Vamos lá. A gente sabe, trabalhar com velocidade nos dias atuais é essencial. Tempo é dinheiro. Ó, trabalhar com velocidade nos dias atuais é essencial, o tempo é dinheiro. Então ele explora esse problema de que os designers passam muito tempo com o cliente e que se eles trabalhassem com mais produtividade, essa é a ideia que ele quer passar, eles ganhariam mais clientes, ganhariam mais dinheiro, etc. Por isso eu criei um evento chamado... Agora ele vem com o CTA e com a chamada para ação dele, que ele faz o CTA aqui pro evento dele. Passaporte primeira classe, e nele eu vou te ensinar todas as minhas principais técnicas e metodologias para que você desenvolva o teu próprio fluxo profissional e trabalhe com muita produtividade. Ó, eu vou te mostrar as principais técnicas que fazem com que eu trabalhe com muito profissionalismo, velocidade e produtividade. Então você melhorar o seu tempo, porque melhorar o seu tempo você vai ganhar mais dinheiro, que é como ele acabou de falar. Eu quero que você entenda como um designer de primeira classe pensa. Ó, eu quero que você entenda como que um designer de primeira classe Como que ele falou aqui? Um designer de primeira classe pensa
e cria. Eu quero que você entenda como um designer de primeira classe pensa e cria. Então, a pessoa que está assistindo esse anúncio, ela já viu a técnica, já viu que o cara é bom, já viu que o cara realmente produz um resultado muito fora da curva. E ele fala, eu quero que você entenda como que um designer de primeira classe pensa e cria. Então ele está deixando implícito que a pessoa não é necessariamente um designer de primeira classe, justamente porque ele demora muito tempo com uma coisa, entre aspas, muito simples. Então você percebe que tem essa jogada, sabe, de sentimentos, de problemas e de soluções. Ele automaticamente fala que quer ensinar como que um designer de primeira classe pensa e cria. Ele automaticamente se coloca como uma autoridade, ele se coloca como um designer de primeira classe e automaticamente com o tema desse evento, ele já cria o desejo na pessoa. A pessoa fala, putz, ó como o cara é fera. Eu também quero ser um designer de primeira classe. Eu também quero criar e pensar como um designer de primeira classe. Ele já cria o desejo automaticamente na cabeça das pessoas só com esse anúncio. São 42 segundos que são uma verdadeira obra de arte. E aqui no final, ele coloca a chamada para as pessoas se inscreverem no evento. É isso. É isso, é uma verdadeira obra de arte, são 40 segundos que realmente fazem muita diferença. E a estrutura básica que ele usou foi justamente essa que está descrita aqui na tela. Ele usou um gancho muito bom, um hook muito bom, ele chamou a atenção das pessoas com aquela pergunta que gerava esse contraste, aquela pergunta que realmente fazia as pessoas pararem para assistir, é nisso que você precisa pensar. Um corpo de um anúncio jogando com problemas e soluções, o problema da pessoa demorar muito tempo para recortar uma imagem e a solução será a técnica que ele apresentou. E ele fez um CTA, uma chamada para ação, muito boa, que ele falou que quer ensinar às pessoas as principais técnicas e metodologias e mostrar como que um designer de primeira classe pensa e cria. Para você ver como tem esse jogo de palavras. Então, se você se ancorar em todo esse material que tem aqui, que você pode conferir aqui no segundo link da descrição de forma gratuita, vou te entregar esse link aqui de forma gratuita para você dar uma olhada e explorar como que copywriters de primeira classe pensam, como que pessoas estrategistas digitais de primeira classe pensam e criam de verdade anúncios que convertem. Provavelmente pode ter sido ele que criou esse texto desse anúncio aqui, mas provavelmente foi um copywriter muito experiente e que domina essas técnicas. E para você entender as técnicas que um copywriter bom faz e cria e pensa, você pode acessar aqui o segundo link da descrição. E alguns elementos básicos desse anúncio são justamente esses aqui. Ele segue essa estrutura e esse aqui é um anúncio de, vamos ver, porque aqui tem algumas categorias de anúncios. É um anúncio de, vamos ver, caramba, tinha aqui, antes e depois, how to, é um anúncio de promessa de resultado final. Aqui, tá aqui. Estava demorando a achar. É um anúncio de promessa de resultado final, que ele vai mostrar como que um designer de primeira classe pensa e cria. Essa que é a big idea. A pessoa se tornar um designer de primeira classe, que pensa e cria como um verdadeiro profissional, que tem tempo, que tem produtividade e que ganha realmente muito dinheiro. Então você percebe que é muito bom esse anúncio porque ele, em 40 segundos, em menos de 40 segundos na verdade, porque tem 10 segundos só de teaser no final, ele mostra desejo, ele mostra benefícios e mostra coisas que a pessoa pode fazer para se tornar um designer de primeira classe. E dentro desse material, que você pode conferir aqui no segundo link da descrição de forma gratuita, tem alguns exemplos de alguns anúncios que você pode pegar para se basear. Tem várias outras técnicas de anúncios, aqui tem essa técnica principal e você pode usar outras, pode usar essas ou pode fazer da forma como que você preferir. Só que tem metodologias que são simples, eficazes, direto ao ponto e que produzem muito resultado. E essa metodologia que está nesse material é uma metodologia que eu uso no dia a dia e que realmente já gerou resultado de milhões de reais para algumas empresas que eu presto serviço. Então, se você usar isso daqui, muito provavelmente você vai criar anúncios tão bons quanto esses aqui do Lucas Rosa e do Iago que a gente assistiu. Deixa eu só colocar para rodar aqui sem pausas agora, para você conferir novamente esse anúncio. Quanto tempo você levaria para recortar uma imagem assim? Photoshop tem diversas técnicas de recorte, mas te desafio a encontrar uma técnica tão rápida e tão precisa como essa. A gente sabe, trabalhar com velocidade nos dias atuais é essencial. Tempo é dinheiro. Por isso eu criei um evento chamado Passaporte Primeira Classe e nele eu vou te ensinar todas as minhas principais técnicas e metodologias para que você desenvolva o teu próprio fluxo profissional e trabalhe com muita produtividade. Eu quero que você entenda como um designer de primeira classe pensa e cria.
Com esse anúncio aqui o cara gerou um desejo absurdo. Eu parei pra ver na época, que foi em 2022 ainda. Esse anúncio ele performaria muito bem hoje, eu tenho certeza disso. E você agora ficou com essa obra de arte aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te gerado algum insight legal para você criar bons anúncios também. E para você perceber o que realmente funciona aqui no mercado e para você replicar essa estrutura. E se você quiser minha ajuda, quiser que eu pense por você e crie anúncios tão bons para você quanto esse aqui do Lucas Rosa, é só acessar aqui agora o primeiro link da descrição, que você vai ver quais são os meus serviços e vai ver como que eu posso te ajudar a crescer, engajar e monetizar aqui pelo mercado digital. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Assiste esse próximo vídeo aqui, depois que você clicar aqui no primeiro link da descrição, assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aqui e nos vemos lá. Até a próxima.